Fala pessoal, muito bem-vindos, meu nome é Thiago Ribeiro. O assunto que a gente vai tratar hoje é sobre um caso. O caso de um inscrito no meu canal. Ele me fez uma pergunta num dos vídeos que eu fiz e eu respondi um pouco por cima e avisei que estaria fazendo um vídeo para poder responder explicando melhor, com mais detalhes a respeito do caso dele, que foi a dúvida dele, né? Que gerou a dúvida dele e que seja talvez a dúvida de muitos. Eu aproveito já para deixar aberto aí para todo mundo que vê os meus vídeos, para que vocês façam perguntas mesmo, porque isso me ajuda a criar mais tópicos e mais vídeos, né? E bem direcionados ao público aí que está vendo os meus vídeos, ok? Bom, vamos lá. O que gerou a dúvida do Levi? Levi, muito obrigado pela pergunta, viu? Foi que, abre aspas, ontem à noite eu provoquei uma projeção astral e estava tudo muito real, mas parecia que tinha uma força que não deixava eu sair do meu corpo, que me prendia ao meu corpo, né? Que me tracionava, trazia de volta. E quando eu realmente saí, acordei, eu estava com muito medo e minhas mãos frias. Aí ele pergunta se isso foi uma projeção astral que ele teve. Muito provavelmente o Levi é alguém que está tentando ter uma projeção, de certa forma está estudando, pesquisando, e a maneira dele está tentando, né, fazer algum tipo de exercício para ter uma projeção astral. E ele quer saber se isso que ele relatou foi uma projeção astral. Vamos lá, me baseando no que eu já respondi para ele. Isso não foi uma projeção astral, porém foi quase uma projeção astral. Ele ficou a um passo de uma projeção astral. Existem duas hipóteses para o que ele falou, para o que ele relatou. Ou ele entrou em estado de catalepsia, que é o estado que a gente acorda, tenta mexer os braços, não consegue, tenta gritar, não sai voz, tenta se mexer, não consegue, e a gente com certeza não consegue sair do corpo pelo fato de não saber lidar com esse estado de catalepsia. Isso acaba gerando um medo muito grande na gente. O pâncreas começa a liberar adrenalina, não sei se é o pâncreas, mas enfim, por causa há uma descarga de adrenalina, a gente começa a sentir muito medo, e na hora que acabou o estado de catalepsia, que ele estava dentro do corpo dele, as mãos geladas, ou seja, adrenalina no corpo que fluiu justamente por causa desse estado de catalepsia que você sentiu medo, muita adrenalina jorrando no teu corpo. Inclusive a adrenalina é um dos fatores que prejudica a projeção astral, já vou explicar daqui a pouquinho. Essa foi a hipótese 1, ele entrou em estado de catalepsia, ficou travado no corpo, não conseguia se mexer, porque é um dos sintomas da catalepsia. De certa forma ficou com medo, descarga de adrenalina no organismo, acordou com as mãos geladas e com certeza ainda com muito medo. Então isso foi um estado de catalepsia, hipótese 1. Vamos para a segunda hipótese. Supondo que ele já acordou sem precisar do estado de catalepsia para projetar. Muita gente projeta sem entrar em catalepsia, né? Nesse estado aí. Então ele acordou já quase em projeção astral, o espírito dele ainda meio que acoplado ou semi-acoplado no corpo físico dele, sem estado de catalepsia, e ao tentar ficar longe do corpo dele, ele percebia que existia uma atração que trazia ele de volta para o corpo, como se fosse um ímã, um estado de atração mesmo, um ímã puxando o corpo espiritual para dentro do corpo físico. E muito difícil de se distanciar, ele não conseguia e trazia de volta. 2 motivos. 1, o seu próprio campo áurico, né? Nós temos uma aura, um fluxo de energia ao redor do nosso corpo físico. E quando a gente tenta sair em espírito, esse corpo áurico funciona como uma barreira, muitas vezes, tá? Depende de como você trabalha a sua energia. Mas muitas vezes ele funciona como uma barreira, por isso a dificuldade de se distanciar do seu corpo físico.
Outro motivo são os feixes energéticos. Porque quando o espírito se distanciando do corpo, imagina que você tem vários feixes energéticos espalhados pelo seu corpo todo. Imagina milhares e milhares de, como se fossem elásticos conectados ao corpo físico e no corpo espiritual. Conforme você vai se distanciando, esses feixes vão ficando menos densos, né? Eles vão ficando mais não seria puros a palavra certa, mas eles vão ficando menos densos e sendo assim exercendo menos força que atrai o espírito de volta para o corpo. Então existem esses dois motivos, o campo áurico e os feixes energéticos, que é como se fosse um fluxo de energia que liga o corpo ao corpo espiritual. E dentre esses fluxos energéticos também está o cordão de prata, que quanto mais perto do teu corpo ele exerce uma atração mais forte. Então muito provável foi isso que fez com que ele não conseguisse ficar longe do corpo físico dele, né? Essa é a segunda hipótese. Muito provável foi uma das duas, viu? E para isso é legal trabalhar a energia, né? Ele falou que ele provocou uma projeção. Como ele provocou a projeção eu não sei, ele não relatou. Mas eu vou colocar na descrição abaixo aqui um exercício para a projeção astral fantástico, que na maioria das vezes que eu faço funciona muito bem. E quem passou esse exercício foi um sujeito chamado Saulo Calderon. Eu recomendo muito os vídeos dele, ele sabe muito de projeção astral, já teve muitas experiências, e é um vídeo dele que ele faz como se fosse um trabalho de energia induzido. Então, nesse vídeo dele, ele põe uma música de fundo, ele vai falando, ele vai te induzindo a uma projeção. Muitas vezes funciona, comigo no caso, algumas vezes não funcionou. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês irem atrás dessa projeção induzida do Saulo Calderon. E uma outra pessoa que eu recomendo todo mundo assistir também, Wagner Borges. Wagner Borges, um dos pioneiros, se eu não me engano, o pioneiro no Brasil, acho que um dos pioneiros. Mas tudo envolve projeção astral nos estudos do Wagner. E ele sabe muito, mas muito mesmo sobre projeção astral. Então vou colocar qualquer vídeo do Wagner Borges na descrição aí desse vídeo meu, para que vocês possam também estar vendo bastante coisa com eles lá. Ok, pessoal? Levi, eu acho que deu para dar uma explanada aí, esclarecer um pouquinho mais a respeito do que aconteceu com você. Cara, continua praticando, assim como todo mundo que assiste esse vídeo aí. Na minha opinião, a projeção astral é um veículo fantástico para quebrar um monte de paradigma, para abrir novas portas, novas possibilidades pra gente, ok? E nunca se esqueçam que um projetor astral não é melhor nem mais evoluído do que ninguém, ok? Quando você projeta lá no astral, você carrega a sua consciência que tá aqui, cara. Né? Se você tá encarnado aqui é porque você tem um monte de defeito para melhorar. Quando você sai no espírito, para fora, por esta físico, você não é um espírito de luz, você é um espírito denso, cara. E que mesmo estando no astral, precisa melhorar. E use deste veículo da projeção como um meio de melhora para você, para o seu físico e para o seu espiritual. Perfeito? Abração para todo mundo aí, Levi, muito obrigado pela pergunta aí. Até mais, pessoal.